Tenho o prazer de saudar a todos os ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz do Senhor. Que você escute a Palavra de Deus que eu vou te trazer hoje, nesta noite. Que se encontra lá em Mateus 22, capítulo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meus irmãos, aqui conta a história da parábola das bodas, que um rei chamou os convidados para seu casamento, mas todos não foram. Então ele chamou aqueles que eram necessitados. Então, meus irmãos, aqui o versículo fala porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como narra a história de José. José foi escolhido por Jacó pelo como ele era o seu filho, o mais novo da casa de Jacó, ele foi escolhido e honrado como separado dos seus irmãos, para não ter mais trabalho como seus irmãos. Então, meus irmãos, se Jacó escolheu José, mas quem era para ser escolhido, na verdade, naqueles tempos, quem era escolhido para ser separado, não trabalhasse, era o que era o primogênito. Mas Jacó escolheu o menor, como escolheu Davi. Davi era o menor daquela casa. Samuel olhou pela aparência de Eliabe, mas Deus não escolhe pela aparência, mas pelo coração. E essa noite, ele não escolheu, foi o seu irmão, sua mãe ou seu pai. Ele escolheu você para que pregue a tua palavra, louve a tua palavra. Então, José foi vendido pelos seus irmãos, jogado em poço. Lá foi para a casa de Potifar. Enquanto ele estava lá, como ele era escriba da casa de Potifar, a mulher dele quis se prostituir, mas ele fugiu da prostituição. Então, meus irmãos, hoje Deus está escolhendo você para que cuide tudo que está acontecendo, que pregue a palavra de Deus para os necessitados, como esse rei, a parábola das bodas, o rei chamou os necessitados, chame ele, o necessitado, chama o que não é evangélico para a igreja, como Deus escolheu. Deus chamou Abraão. Abraão não era crente. O seu pai produzia vários deuses. Mas Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação como é chamada Israel. Deus chamou também Moisés. Moisés, ele não era para ter nascido, porque naquele tempo o Egito, o egípcio, o rei do Egito, ele disse que para que os meninos de abaixo de 5 anos morressem. Então, Moisés não era para ter vivo, mas Deus escolheu, Deus chamou Moisés, o filho que foi escolhido para levar o povo para a terra prometida. Mesmo o povo sendo rebelde com Deus, não obedecendo a sua palavra. Mas Deus cuidava daquele povo, como hoje Ele está cuidando. Então, seja esse povo, não seja rebelde, mas Deus quer que você não seja como esse povo, mas Ele quer um povo que obedeça, que busque a sua palavra.
Pois então Deus chamou você para que pregue a palavra para o necessitado, que produza frutos, como Joquebede foi chamado por Deus para criar um menino chamado Moisés, que levou esse povo para a terra prometida, mas pelo o pecado que ele fez, matar o seu soldado, assassinou, ele não pôde entrar na terra prometida. Então, ele não mate seu irmão. Não mate falando mal do seu irmão, mas seja amigo do seu irmão, como Deus diz, amai o próximo como a si mesmo, não odiando, mas amando. Então Deus chamou você para cuidar do seu irmão, chamou você para cuidar da tua família. Quem tem chamado ele é escolhido não só para vitórias. Eu sei que a vida dos cristãos tem vitória, mas também tem sofrimento. Para você receber a sua vitória, tem que sofrer as consequências, sofrer mal falados, sofrer coisas dessa vida. Como um louvor diz, quem tem chamado nem sempre habita em palácio. Deus escolheu Davi. Davi, ele cuidava de ovelhas, era o menor da casa do seu pai. Mas Deus ele não chamou Eliabe do exército. Ele podia ter chamado Eliabe, mas chamou o menor da casa. Então você que é o menor dessa casa, e Deus está escolhendo você para uma grande obra. Davi não habitava em palácios, Davi não lutava em guerra, mas Deus usou Davi para enfrentar um leão, um urso, um gigante. E hoje ele vai te dar forças e coragem para que você ganhe esse gigante do dia a dia da sua vida. Davi, naquele tempo, ele cantava os louvores. Davi, ele foi escolhido para ser o assistente do rei, para entregar as armas do rei. Mas depois Deus chamou Davi não para ser assistente, mas para ser rei. Então hoje ele quer te escolher, não é para você ser empregado. Ele quer te escolher para que você seja o que é. Então pregue a sua palavra para aqueles que necessitam da palavra dele. Aqueles que não são crentes, chame para um culto. Chame ele para que ele escute a palavra e possa ser seguido para a palavra de Deus. Amém. Amém.